A paz do Senhor, Juventude de Cristo! Estamos começando mais um Conectados na Lição. Que bom ter a sua companhia aqui, ao lado do nosso querido comentarista pastor César Rosa e também da nossa querida diaconisa Juliana Nascimento, representando a juventude. Vem com a gente porque está começando Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados com a Lição. Editora Betel preparando tudo de melhor para você, porque a Editora Betel sempre edifica a casa de Deus. E hoje, tratando aqui da nossa revista Conectar Mais Jovens, falando sobre ética cristã, vamos entrar, gente, na quarta lição, que traz o tema A Ética Cristã nos Relacionamentos. E eu já quero perguntar aqui para o nosso comentarista, esse homem de Deus, pastor César Rosa. Pastor, sabemos que enquanto discípulos de Cristo, precisamos dar bom testemunho na sociedade. Eu pergunto para o senhor, qual o parâmetro bíblico para vivermos de acordo com os preceitos do Senhor numa sociedade? Relacionamento não é tão fácil, porque principalmente falando de relacionamento social, ou você influencia ou você é influenciado. E dentro dessa dinâmica, Deus nos coloca, e Jesus pontua isso, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso não nos dá o direito de ficarmos alheios a tudo que acontece à nossa volta. Não, nós estamos aqui com o objetivo de nos relacionarmos com a sociedade. Na nossa comunidade escolar, na nossa comunidade do condomínio, na nossa comunidade de trabalho. Nós estamos neste mundo, não pertencemos a ele, mas estamos aqui enquanto cidadão, precisamos sim nos relacionar, sermos responsáveis pelos nossos direitos, pelos nossos deveres, estar atento a todas essas questões, porque a Bíblia diz que nós temos o papel de sermos embaixadores de Deus. E nessa relação é através da nossa maneira de viver no ambiente social é que fortalecemos a noiva do Cordeiro. Como é que eu vou convidar uma pessoa a estar num culto da minha igreja se eu não me relaciono com elas? Então, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente estudantil é um ambiente para você fortalecer laços e, através destes laços, você apresentar uma nova maneira de viver, uma maneira norteada pelos valores éticos do reino de Deus. Perfeito! Lembrando a todos que a nossa editora Betel preparou para você lá no nosso site, editorabetel.com.br, um subsídio de grande relevância que vai agregar, ampliar o seu estudo da Palavra de Deus. E eu quero já perguntar para a Juju, que é a nossa colaboradora aqui no Pio Jovem, Pio Conectar Mais. Ju, o que o Pio traz para a gente nessa lição de hoje? Bom, hoje o nosso Pio vai falar exatamente do relacionamento familiar. O pastor já disse aqui a importância de nos relacionarmos na sociedade, mas isso tudo começa dentro de casa, E muitos jovens têm essa dificuldade de se relacionar. E eu já quero fazer uma pergunta ao nosso pastor. Quais seriam, pastor, os pilares que regem esse relacionamento familiar e essa ética que a gente precisa colocar em ação? Pois bem, a palavra de Deus sempre foi, e continuará sendo a nossa norma para tudo. E lá no Antigo Testamento, Deus já estava falando, honra teu pai e a tua mãe. Paulo, um dos maiores ícones do Novo Testamento, ele amplia essa ideia dizendo, honra o teu pai e tua mãe porque é o primeiro mandamento com promessa. Fazendo isso, te irá bem e aumentarás os teus anos de vida. Ele amplia essa ideia. Porém, quando Paulo fala isso, Paulo também fala do outro lado. Vós, pais, criai os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então vemos aqui dois lados. O lado do filho reconhecendo a autoridade que Deus constituiu sobre o seu pai dentro da casa. Nós, como filhos, precisamos reconhecer isso, a autoridade que é dada ao nosso Pai sobre a vida, a autoridade espiritual mesmo. Tá?
de onde advêm as bênçãos de Deus através do nosso pai. E por outro lado também, quando o pai reconhece o seu papel na formação do seu filho. Tem uma criação e essa criação demanda tempo. É ensinar valores, passar valores, não é do dia para a noite. Ainda mais nessa sociedade onde vivemos, onde a nossa vida é quase que trabalho, 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 trabalho. E se nós não tomarmos cuidado, não sobra tempo para nós passarmos para os nossos filhos a noção de Deus que nós servimos. É interessante que quando Davi está passando o reino para Salomão, ele chama o filho dele, como Deus o proibiu de construir o templo, ele angariou todos os recursos necessários, mas ele chama Salomão e fala assim: tu, porém, conheça o Deus de teu pai, sirva-o com um coração íntegro, se o buscares será achado de ti, porém, se o deixares, ele te rejeitará. Vejam bem a preocupação de Davi. E uma das coisas que nós, como pais, precisamos entender é que o maior legado que nós podemos deixar para o nosso filho não é riqueza, não é honra, mas sim o conhecimento do verdadeiro Deus que nós servimos. Esse é o maior legado. E o ambiente familiar deve ser um ambiente onde, tendo Deus como mentor, deve ser cativado muito também a arte do perdão. Sabe por quê? Relacionamento, gente, onde existir dois seres humanos, tem uma probabilidade muito grande para discórdia, porque ninguém é igual, basta você olhar para a sua digital. São 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra e nenhuma digital bate com a outra. O que quer dizer isso? Pessoas diferentes, unidos por Deus para viver num ambiente familiar. É inevitável que aconteça discórdias, mas precisamos exercitar a arte do perdão no ambiente familiar. Então, essa é a grande dinâmica da família, é entender os papéis de cada um, exercitando o diálogo, o perdão e tendo Deus como mentor todos os dias. Muito bem. Pastor, dentro desse universo aí da ética cristã nos relacionamentos, como devemos observar a ética dentro desse parâmetro com as autoridades, referente às autoridades? A Bíblia sempre pontua essa questão da autoridade, principalmente Paulo. Eu fico imaginando um ambiente conflituoso que Paulo vivera quando escreve a carta aos Romanos e fala de algo que se tornou o texto áureo de autoridade, que é o capítulo 13, falando que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Agora imagina o tempo que Paulo escreveu isso. Quem era o governador na época? Um dos piores governadores, que era Nero, que segundo a tradição colocou fogo em Roma. E aí Paulo abre um leque para nos mostrarmos sobre a autoridade. E aí o que se estabelece ali mediante a autoridade governamental é que existe um limite. Você é submissa a ela até o ponto que não transgride os valores éticos da Bíblia. Então, o governante é estabelecido por Deus. Ele é o representante. Porém, nós precisamos entender que existe um limite de subserviência da nossa parte a eles. Então, nós precisamos entender, trabalhar muito bem essa questão de autoridade. Quando nós falamos de autoridade eclesiásticas, o caso clássico é Davi. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele nunca pecou? Não, por causa da disposição do seu coração. Eu fico imaginando uma pessoa que foi ungido com 16 anos de idade para ser rei, tinha promessa, não tinha trono e vivia fugindo. E por duas vezes, no capítulo 24, no capítulo 26 do livro de 1 Reis, você vai ver que por 2 vezes Davi teve Saul na palma da sua mão. E a recomendação dele para nós é: não posso tocar num homem que é ungido por Deus. Então, gente, reconheça, a Bíblia é bastante clara, reconheça os que estão em eminência. A Bíblia diz
que os nossos pastores são os que zelam da nossa alma e que hão de prestar conta delas diante de Deus. E eles, por sua vez, prestarão conta diante do bispo da nossa alma, que é o supremo pastor, que é Deus. Então, queridos, que nós venhamos entender essa noção de autoridade, de unção que Deus constituiu sobre a nossa vida. E eu quero terminar dizendo o que Paulo diz: quer ter louvor dela, faça o bem. Quer ter louvor das autoridades, faça o bem. Então que nós venhamos aprender, gente, que existem éticas que regem a nossa vida, existem leis espirituais que regem a nossa vida e precisamos aprender o princípio da honra. Deus estabeleceu isso na nossa vida e se quisermos sermos abençoados e não plantarmos coisas hoje para amanhã colhermos espinho na nossa vida, sejamos sábios e façamos uma semeadura de honra e de autoridade. E com certeza você vai ser uma liderança de sucesso, exemplar e segundo o coração de Deus. Deus te abençoe e vivamos isto nos nossos dias. Uau! Conectou? Uau! Gente, quer saber mais? Nós temos aqui também, a Editora Betel está disponibilizando para você aí nos telefones que está passando na sua tela o livro Subsídio do Trimestre, Ética do Reino. E você precisa ter esse exemplar para dar continuidade aos seus estudos aí e crescer em graça e conhecimento. Ainda temos o exemplar da nossa revista que você também poderá adquirir. Lembrando, gente, que não pode faltar a Bíblia do Culto, versão jovem para você aí, ó, gente, ampliar de vez o conhecimento à luz da palavra. Bom, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Conectados na Lição. Quero agradecer ao nosso comentarista, pastor César Rosa, e também a nossa querida Juju, representando a juventude, a Juliana Nascimento. E semana que vem, querendo Deus, estaremos de volta com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe, a paz do Senhor.